Olá, amigos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre radiações ionizantes aplicadas à saúde humana. Vamos ver a propriedade da produção do raio-x e dos raios gama. Vamos também falar de modelos mais realísticos de atenuação geométrica das radiações que esse tipo de equipamento produz. A transmissão será feita em língua portuguesa para os nossos companheiros aí dos países lusófonos que acompanham esse canal. Em um ambiente hospitalar, esse é um equipamento que é bastante conhecido, que é um aparelho de raio-x hospitalar. Em geral tem um sistema aqui, né, que movimenta ele na posição ao longo do paciente, que tem uma maca onde o paciente é colocado para fazer o exame. E embaixo dessa maca tem uma abertura onde é colocada uma chapa fotográfica. Tá? E a ideia é que o raio-x passa pelo corpo humano, é absorvido por diferentes tecidos, então deixa uma impressão fotográfica branca quando ele for absorvido, por exemplo, por ossos, né? Ou negra se tiver, por exemplo, passagem pelo ar, sendo que o ar dentro dos pulmões ele não apresenta nenhuma absorção para raio-x. Então, o raio-x tende a fazer impressão na chapa fotográfica tá, com a máxima intensidade. Na hora de revelar a chapa fotográfica, o QAR vai aparecer em preto, praticamente, né? Porque os raios-x impressionaram o filme com toda a sua intensidade. E aonde houve a absorção por meio de ossos ou outros tipos de tecidos, vai ter uma variação de contraste em escala cinzenta, tá? E onde o branco representa a absorção total do raio-x pelos ossos. Então aqui dentro nós temos uma ampola, que é uma variação da ampola de Crookes, que foi utilizada daí no início do século passado para produção, para a descoberta dos raios-x. Muito pouco mudou assim desde dos equipamentos assim onde se produziram os primeiros raios-x. Por Crookes, por exemplo, usando a ampola de Crookes, e depois, obviamente, esses tubos tiveram um desenvolvimento para permitir a produção de raio-x com mais energia. Aqui existe uma bobina, né? E todo esse sistema é refrigerado a óleo, porque o raio-x realmente produz bastante calor, a válvula que produz o raio-x esquenta bastante. A quantidade de eletricidade que é usada para gerar raio-x quase toda é perdida na forma de calor. E no máximo 10, 12% de energia elétrica que vai efetivamente virar raio-x. Então é uma máquina que tem um grande desperdício energético. Aqui a gente pode ver os cabos de alta tensão, né, ligados a um transformador de corrente e potencial regulável, sendo que normalmente pode-se selecionar os potenciais entre 80 mil volts e 180, 200 mil volts, dependendo do modelo do aparelho daí. O que a gente pode observar aqui na cabeça geradora do raio-x, praticamente, né? Aqui onde é que você coloca a placa fotográfica, mesmo onde o paciente é posicionado, ela desliza. O raio-x e a placa fotográfica estão sempre na mesma orientação, tá? E a mesa pode ser deslocada, né, para cá, em qualquer posição, demora ter a focalização. Então existe uma luz aqui de focalização que daí o técnico pode visualizar o campo onde os raios-x vão fazer incidência. Aqui no caso é para tomada de raio-x em posição, né, de cúbito dorsal. Quando o paciente estiver em posição ortostática, pode-se colocar a placa aqui e vira-se isso e o paciente praticamente recebe o raio-x estando em pé aqui. Então o raio-x de pulmão, por exemplo, ele é normalmente feito com o paciente em pé, enquanto que para outros órgãos o paciente pode estar deitado daí na mesa onde o exame vai ser realizado. Ok? Então o que a gente deve perceber aqui é o seguinte, olhando aonde os raios-x saem, a gente vê que é quadrado, tá? Então aqui dentro tem uma fonte que tem uma potência P e existe um sistema de chumbo aqui que colimba, que faz o formato do feixe ser piramidal. Então na prática o feixe sai nessa direção, tá? Nessa direção dessa janela, e ele sai com todas as faces praticamente quadradas. Então o feixe de raio-x ele é um feixe piramidal, né?
Então, o que que significa ser um feixe piramidal? Né? Significa que ele vai ter um vértice e toda a seção ao longo da altura da pirâmide vão ser praticamente retângulos, né? Os fatores técnicos que determinam a qualidade de imagem do raio-x é praticamente quantos kilovolts é colocado para acelerar os elétrons dentro da válvula. Então ele controla a energia do feixe do raio-x e aí quanto mais energético, quanto mais milhares de volts você coloca, mais energético o feixe do raio-x vai ser e ele vai ter um poder de penetração maior. Tá? Quanto menos energético, o raio-x vai ter menos energia, consequentemente ele vai ser absorvido pelos tecidos do corpo humano com mais facilidade. Então, em geral, o ajuste da quilovoltagem depende do biotipo do paciente. Uma criança, por exemplo, não tem um corpo muito desenvolvido em comparação com um adulto, obviamente vai usar menos quilovoltagem do que um adulto. E mesmo um adulto, por exemplo, que é muito obeso, vai precisar de muita quilovoltagem para o raio-x conseguir atravessar o corpo e fazer as impressões daí. Né? E eu faço que um adulto, por exemplo, um adulto que tenha pouco peso, né, e que seja, por exemplo, um estilo mais longilíneo, ele às vezes pode precisar da mesma regulagem de quilovoltagem que uma criança ou um adolescente precisasse, no caso o adulto seja mignon, né, seja uma pessoa bem magra. A miliamperagem é a quantidade de corrente que passa pela válvula do raio-x e é medida em miliamperes. E ela vai controlar o número de fótons de raio-x que é produzido por um dado tempo de exposição. Então, praticamente, é como se fosse tirar uma máquina fotográfica, a gente ativa a máquina, produz o raio-x por um determinado tempo. Então, em geral, esse determinado tempo aí, ele é regulado pelo técnico de radiologia, dependendo dos objetivos clínicos que tem que ser. Tá? E essa corrente é regulada também por um sistema dentro daí do aparelho. Tá? Que me diz praticamente assim, ó, se é muita intensidade ou menos intensidade. E a quilovoltagem é o poder de penetração, ou seja, a quilovoltagem por exemplo, faz com uma alta quilovoltagem faz com que o raio-x não seja absorvido com muita facilidade. Ele passa através dos tecidos com mais facilidade. Então essas duas quantidades são quantidades completamente diferentes, né? E praticamente quilovoltagem é como se fosse o brilho de uma imagem e a miliamperagem é como se fosse o contraste dessa imagem, se a gente fosse pensar numa máquina fotográfica ou no processamento de uma edição, por exemplo, de uma imagem. O tempo de exposição em milissegundos é a duração de exposição do paciente ao feixe piramidal. Né? E normalmente é ajustada no aparelho né, em intervalos de alguns milissegundos. Então, obviamente, o objetivo do técnico em radiologia é fazer com que a imagem na chapa do raio-x tenha a mais alta qualidade técnica possível. Tá? E quanto menos tempo essa chapa de qualidade clínica aceitável for produzida, mais baixa vai ser a dose de radiação necessária que o paciente vai absorver no seu corpo para receber fazer a realização do exame. Então a gente percebe assim que como é uma radiação ionizante, a gente não deseja que o paciente fique muito mais tempo recebendo a radiação, tá, do que o necessário. Tá? Aqui nós temos um detalhe das ampolas modernas. Então aqui nós temos uma estrutura aqui chamada de catodo, aonde os elétrons saem. Tá? Então aqui tem um filamento aquecido aqui dentro, né? Esse filamento é aquecido e o calor desprende os elétrons. Então o calor desprendendo os elétrons, tá? Existe uma diferença de potencial aceleradora e na ordem de milhares de volts, que é colocada entre esse ponto aqui, dessa estrutura toda que se chama anodo, e aqui o catodo. Então o catodo normalmente é negativo a polaridade e o anodo é positivo. Tá? Então os feixes de elétron produzidos nessa direção. Esse disco aqui é um disco de tungstênio puro, então ele é um material purificado de altíssima dureza. Tá? E o feixe de elétrons é acelerado por um potencial aí de 120 mil volts, né, 90, 100 mil volts. Então o feixe de elétrons sai daqui com velocidade quase zero e bate aqui com uma velocidade muito alta.
Quando ele bate aqui, ele praticamente esquenta todo esse disco, né? Esse disco perde calor por meio de um sistema, ele é todo preenchido aqui onde é que essa válvula é colocada por óleo de resfriamento, tá? E aqui existe um magneto, né? Um magneto do lado de fora que induz praticamente uma corrente elétrica aqui dentro, e essa corrente elétrica faz com que efetivamente esse disco gire. Então, é um motor de indução praticamente que tem aqui. Tá? Então, esse disco fica girando porque os elétrons, se incidissem sempre no mesmo lugar, acabariam derretendo essa parte. Tá? Então, existe um processo de giro desse disco, né? Que quando os raios-x são produzidos, esse disco fica girando para melhorar o resfriamento e evitar assim que ele derreta com a colisão dos elétrons de alta energia. Então nós temos o bulbo, né, que é essa estrutura de vidros lá de fora, aqui dentro é um vácuo comparável a um vácuo interestelar, assim, né, um altíssimo vácuo aqui dentro. Aqui tem o filamento que esquenta e produz os elétrons, né. Aqui existe essa parte aqui é um colimador que produz um feixe de elétrons aqui. Depois nós temos o anodo giratório de tungstênio, né, que é um material de alta dureza. E depois, né, o raio-x simplesmente ele sai nessa direção. Tá? Ele sai num cone, tá? Mas só que esse cone passa por um sistema de colimação. Tá? Então, nós temos aqui praticamente a fonte do raio-x e a produção do feixe piramidal daí por esse processo de colimação. Então isso dá um pouco esse feixe piramidal, né, que é quadrado porque a placa fotográfica é quadrada. A gente tem, obviamente, cada face da pirâmide vai ser um triângulo. Tá? Eu vou assumir que esses triângulos aqui, quando eles são cortados numa determinada distância d1, ele corta num quadrado que tem área L1, e aqui vocês têm um ponto P1 sobre essa seção. Então vamos ver de novo, aqui tem o vértice onde é produzido o raio-x, existe um ângulo de abertura do vértice dessa pirâmide que é simplesmente 2 vezes alfa. Então alfa é o ângulo entre um desses planos triangulares e o eixo que compõe a altura dessa pirâmide. Então a altura simplesmente é medida pela distância entre o vértice, tá, e um plano de seção dessa pirâmide aqui. Então aqui tem 2 planos de seções, um ocorrendo a uma distância d1 com um lado L1, então um lado quadrado, e aqui uma distância L2 maior, né, com uma distância D2. Então temos o ponto P2. Tá? Então D1 vai ser a distância entre o vértice O e o ponto P1, onde a gente quer medir a intensidade do raio-x, e D2 vai ser praticamente do ponto O até o ponto P2, numa distância maior até a fonte do raio-x. Agora nós temos que pegar esse modelo dessa pirâmide e determinar quanto vale a intensidade aqui e quanto vale a intensidade no segundo ponto P2, que está uma distância D2 até esse ponto O, onde os raios-x são produzidos. Uma coisa que é importante lembrar aqui, né, que obviamente a potência transmitida aqui vai ser muito menor do que a potência elétrica, porque a válvula de raio-x lá perde muita energia por causa de calor. Máximo 8, 10%, né, dessa energia elétrica que alimenta o aparelho são produzidos na forma de raio-x. E nós vamos ter praticamente que essa potência se distribui ao longo dessa área A1, tá, que é L1 ao quadrado, que é a área que contém o ponto P1, que é a área de seção aqui, uma seção reta da pirâmide que contém esse ponto P1. E aqui no ponto P2 nós temos uma área de seção reta maior, que obviamente tu percorreu uma distância maior. E aqui nós vamos ter praticamente o ponto P2, onde a intensidade vai ser devida à potência P da fonte, dividida por toda uma área maior. Então a intensidade vai diminuir, tá? Porque essa área aqui desse corte é maior do que a área desse corte. Tá? Então IP2 obviamente vai ser menor que IP1, então vai ter uma atenuação geométrica, obviamente, para feixe piramidal.
Continuando então, a gente pode pegar esse triângulo que é OP2, né? OP2 é L sobre 2, então essa distância aqui vai ser L2 sobre 2, essa distância aqui é L1 sobre 2, né? E aqui nós vamos ter uma distância D1, uma distância D2, e esse ângulo aqui entre, né, essa altura do triângulo lateral com a altura da pirâmide, né? Vai ter duas semi-retas aqui, e praticamente esse ângulo vai ser alfa. Se a abertura total é 2 alfa, precisar da metade do ângulo vai ser alfa. Então agora é só escrever essa intensidade. A intensidade é a potência por unidade de área. A área dessa seção é L1 ao quadrado. A potência de emissão aqui vai ser P. A segunda aqui vai ser, a potência vai ser simplesmente P também, mas a intensidade no ponto 2 vai ser P sobre L2 ao quadrado. Agora nós pegamos a relação desse triângulo aqui, tá? O triângulo, por exemplo, aqui é de uma aresta, da aresta aqui da pirâmide e o ângulo. E nós podemos fechar um triângulo retângulo aqui, aonde L1 vai ser dado por 4π vezes D1 ao quadrado tangente ao quadrado de alfa. E o L2, que seria o lado dessa segunda área, por uma distância D2, vai ser dado por P por 4d2 ao quadrado tangente ao quadrado de alfa. Tá? Então, essa é a intensidade da radiação nesse ponto, né, ao longo de qualquer ponto nessa superfície, e aqui a intensidade I2 em toda essa outra superfície, dessa outra área do corte desse feixe piramidal. Para a gente saber quanto que é a atenuação, nós pegamos a intensidade no ponto 2, dividimos pela intensidade do ponto 1. Então, fazendo I2 sobre 1, nós podemos ver que dá para cortar 4 tangente ao quadrado de alfa e P, e daí fazendo I2 sobre 1 vai ficar D1 sobre D2 ao quadrado. Ou seja, a gente tem a mesma expressão que nós tínhamos para atenuação geométrica, que devido a uma fonte pontual, cuja radiação era espalhada isotropicamente, né, ela era distribuída isotropicamente nas calotas, por exemplo, esféricas da fonte pontiforme. Então, se nós estivermos trabalhando com atenuação geométrica no feixe piramidal, para saber as intensidades, a gente simplesmente vê a distância que a fonte vai estar do ponto. A gente tem que ter a metade do ângulo da abertura, né? O ângulo de abertura é 2 alfa, então nós usamos alfa aqui. Tiramos a tangente e simplesmente obtém a intensidade em watts ou microwatts por metro quadrado, né, em cada ponto a uma distância conhecida, né, da fonte de raio-x. Mas a relação da perda de intensidade com a distância é a mesma. Então nós temos que a atenuação geométrica no feixe piramidal é a mesma atenuação geométrica, por exemplo, que a gente tem para uma fonte pontiforme no espaço livre. Quando nós usamos, por exemplo, micro-ondas infravermelho e raios gama, o feixe não é mais piramidal, o feixe é cônico. A gente pode ter isso aqui mais ou menos intuitivamente quando a gente imagina o farol de um carro, por exemplo, o farol de um automóvel, ou uma lâmpada que está dentro de um abajur com um refletor, tipo uma lâmpada de leitura, assim, numa mesa, numa escrivaninha. E a gente vê que os feixes realmente eles fazem uma sombra, fazem uma iluminação circular. Tá? Então, micro-ondas infravermelho, lâmpadas em geral e raios gama, tá? Eles vão ter esse tipo de simetria. Raios gama normalmente é usado para radioterapia, para irradiar órgãos, né, que estão acometidos por tumores, por exemplo, né, no caso do câncer. E não tem nenhum órgão quadrado, de formato quadrado dentro do corpo humano. Todos eles têm uma certa simetria circular e esférica. Rim é meio que esférico. Pâncreas assim é cilíndrico, mas a área normalmente cabeça, corpo de pâncreas pode ser considerado como uma esfera, como um círculo, por exemplo. Fígado, próstata, né, ovário, então todas essas regiões assim onde normalmente os cânceres surgem no corpo humano, eles são regiões assim que são circulares, tá, dentro de uma área circular. Então raio gama para teleterapia, né, e micro-ondas infravermelho, que são as não ionizantes, vão ter feixes que são cônicos. O cone é mais ou menos como se fosse uma pirâmide, ele tem um ângulo de vértice 2 alfa, então obviamente tem um eixo aqui que passa pelos pontos, né,
vem perpendicular aos pontos, assim, dos planos de seção reta A1 e A2. E temos aqui a aresta lateral do cone, né, que praticamente faz com que a gente possa definir um triângulo retângulo aqui onde tem, né, o raio dessa área A1. Então, se eu estou no ponto P1, a potência de ondas eletromagnéticas produzidas por O vai se distribuir ao longo dessa seção reta circular, que a área vai ser π vezes o raio ao quadrado. Tá? Então, na prática, nós vamos ter π vezes o raio ao quadrado, só que o raio ao quadrado, por exemplo, ele vem desse triângulo aqui. Ó. Então, tudo que a gente tem que fazer é resolver esse triângulo, cujo ângulo aqui vai ser alfa, né? 2α é o vértice, metade dele é alfa. Então, esse triângulo retângulo aqui vai te dar esse raio. E, obviamente, né, a área π vezes r ao quadrado, e o raio vai ser escrito em função dessa distância daqui até o ponto, né, por exemplo. Para se alguém quiser calcular essa área 1, vai ser praticamente π vezes esse raio. Mas o que é esse raio? É simplesmente d tangente de alfa, tá? Que é como é tudo ao quadrado e fica assim. Então, como o ângulo de abertura é o mesmo, tá? O fator tangente de alfa vai aparecer nos dois, porque o triângulo vai fechar aqui para calcular a segunda distância. Então, nós temos a área 1, conhecendo, em função dessa distância aqui, distância de P1 até o O, e temos, por exemplo, a distância 2, que é de O até o P2, que vai ser essa distância de 2. Então, a A2, por exemplo, né, A2, por exemplo, vai ser simplesmente π vezes d2 ao quadrado, tangente ao quadrado de alfa. Então, pegando as duas áreas, essa área aqui vale π d1 ao quadrado, tangente ao quadrado de alfa, onde d1 é essa distância aqui entre a fonte da radiação e o P1, e d2 é entre a fonte da radiação até a segunda seção circular, que tem essa área 2 aqui. Obviamente, a intensidade é a potência por unidade de área, então a intensidade no ponto P1 é P dividido por a área desse círculo aqui. Então, P sobre π d1 de tangente ao quadrado de alfa. E essa segunda área, o 2, vai ser simplesmente a potência dividido pela área da segunda seção circular, que vai ser dada por essa expressão, π d2 ao quadrado, tangente ao quadrado de alfa. Para fazer a atenuação geométrica, nós pegamos I2, que é a intensidade no ponto mais longe, e dividimos pela intensidade do ponto mais perto. E dá para simplificar π's, né? Dá para simplificar p's e simplificar as tangentes do ângulo. E a gente tem que a intensidade nesse ponto, dividido pela intensidade nesse ponto, é simplesmente, né, a razão entre as distâncias até a fonte emissora ao quadrado. Então, a atenuação geométrica num feixe cônico, ela vai ter a mesma lei quadrática do piramidal e vai ter a mesma lei quadrática da fonte isotrópica no espaço, da fonte pontual isotrópica no espaço. Tá? A atenuação dos feixes piramidais e cônicos, a conclusão que a gente chega, é a mesma da atenuação geométrica de uma fonte pontual isotrópica. Mas o que a gente, e dado por essa expressão aqui, né? Mas a gente praticamente pode verificar que um feixe de raio laser não vai sofrer atenuação geométrica, porque ele não é um feixe, ele é um feixe cilíndrico que não tem ângulo de abertura, então a área vai ser a mesma ao longo do feixe. Então, se tiver com feixe de raio laser, tiver 1 centímetro da fonte, 1 metro, 2 metros, 3 metros, tá? Não vai ter atenuação geométrica, vai ser sempre a mesma intensidade. Então aqui temos novamente, né, a diatermia por micro-ondas, que tem os feixes cônicos, o raio-x é o caso piramidal. O infravermelho também, vocês vão ter feixes cônicos para cada lâmpada individual. Tá? E feixes cônicos a gente vai ter para aparelhos de teleterapia com aceleradores lineares ou radioisótopos. Essa aqui é uma antiga aplicação, né, que seria uma fonte radioativa de cobalto 60, que fica aqui numa câmara toda recheada com chumbo, né? Então, praticamente, quando vai irradiar o paciente, existe um sistema pneumático que empurra a fonte radioativa para cá. Essa fonte radioativa emite todas as direções e daí, obviamente, aqui tem um colimador circular, daí tem um feixe cônico
né? E essa abertura aqui desse feixe circular determina se essa área vai ser maior ou menor. Então isso aqui é uma regulagem praticamente manual, né? E aqui é só um contrapeso, porque essa unidade aqui pesa várias toneladas aqui, então tem que ter um contrapeso para isso. No caso dos aceleradores lineares, o sistema é diferente, é todo elétrico, né? Envolve aceleração de elétrons por micro-ondas, ao invés de fontes radioativas, então é como se fosse um raio-x com bem mais quilovoltagem do que um raio-x normal. Depois nós vamos ver a estrutura interna deles. E praticamente aqui a abertura pode ser regulada por meio de lâminas absorvedoras. Tá? Então isso pode ser feito também, produzir feixes cônicos de diferentes formatos daí. Aceleradores lineares para oncologia, eles praticamente consistem, né, numa válvula de micro-ondas de altíssima potência, que é um magnetron. O magnetron ou cliston de alta potência produz micro-ondas que entram numa peça chamada circulador, que só deixa as micro-ondas em uma direção. Então as micro-ondas vêm para cá e esse circulador faz com que ela venha nessa direção. É conduzido por uma guia de onda numa estrutura que é aceleradora. Tá? Então os elétrons são produzidos para cá e as micro-ondas são juntos, elas simplesmente vão junto com os elétrons produzidos. Tá? Então existe uma bomba de vácuo que produz alto vácuo aqui dentro, porque os elétrons não pode colidir com nenhum resquício da atmosfera aqui dentro, né? Então se forma um alto vácuo. Então os elétrons ficam soltos, mas aqui não tem diferença de potencial muito alta. As micro-ondas elas empurram os elétrons, como se fossem, por exemplo, os elétrons fossem um surfista no oceano, né? Praticando surf numa onda, e a onda seria as micro-ondas que empurram os elétrons para frente. Então essa analogia assim dos surfistas pegando onda na praia, né? Só que os surfistas aqui no caso são os elétrons que são acelerados e as ondas, em vez de ser ondas de mar, são as micro-ondas de alta potência. Então os elétrons são acelerados, eles entram aqui num cabeçote exatamente e colidem com um alvo de tungstênio, tá? E desaceleram repentinamente. Então é o mesmo processo do raio-x e daí produz o feixe cônico, né? Que é o campo de irradiação. Obviamente a intensidade e a frequência das micro-ondas e a pulsação das micro-ondas pode ser controlada. Essas micro-ondas em geral são pulsadas, né? E controlando a pulsação a gente pode controlar, por exemplo, a quantidade de energia produzida. Então a gente pode simplesmente chegar no computador e dizer assim, ó, eu quero um feixe de radiação que tenha, por exemplo, tanto de intensidade e eu quero um feixe de radiação que seja por exemplo, na energia de 300 kV, né? Aí, obviamente, ele produz o feixe de 300. Se eu quiser, por exemplo, 1 milhão de eletronvolts, 1 MeV, ou 3 mega eletronvolts, ou 5 mega eletronvolts, né? Eu simplesmente coloco no sistema que controla isso aqui e ele vai botar as micro-ondas de modo que na colisão tu produza essas ondas eletromagnéticas na faixa de raio gama de qualquer intensidade. Às vezes tu pode colocar aqui, por exemplo, um sistema de imageamento digital, tipo fluoroscópio, né, o mais comum. E se eu regular, por exemplo, o sistema para fazer 120 kV de feixe de radiação, aqui eu tenho que o meu acelerador linear ele vira uma máquina de raio-x. Que simplesmente que vai sair daqui é raio-x, né, porque é uma coisa muito mais controlada do que aquele outro sistema que nós tínhamos antes. Tá? Então eu posso usar, por exemplo, a mesma máquina para fazer um raio-x do paciente, para fazer um posicionamento, identificar a lesão. Depois eu vou lá no computador e digo assim, ó, não, eu quero agora 3.6 mega eletronvolts. Então, como a máquina já está posicionada pelo raio-x prévio digital, tu vai lá e aumenta a energia do feixe de aceleração. E daí, consequentemente, tu já faz o tratamento da teleterapia. Essa técnica é chamada de teleterapia porque, na realidade, a fonte de radiação fica fora do paciente. Então, é como se fosse uma radiação à distância. Né? Telecomunicações é comunicações à distância. Teleterapia é terapia à distância, é a radiação vindo de distância também. Então, a fonte de radiação está fora do paciente. Então, esse vem o nome da teleterapia. Quando a gente faz a fonte de radiação invasiva no paciente, se chama de braquiterapia. Existem essas máquinas robotizadas de alta tecnologia
que tem vários pontos aqui, e esses pontos saem daí sondas que tem uma fonte radioativa na ponta, tipo cobalto, tecnécio, irídio, né? Então, cobalto, tecnécio, irídio e césio normalmente são fontes radioativas altíssimas, de intensidade bem alta, e que são fontes do tamanho de um grão de arroz que fica na ponta de um cabo de aço praticamente. Então esses pontos aqui a máquina coloca, né, por meio de umas guias assim de cabo de aço dentro do paciente as fontes radioativas, né, aqui no caso pegando a próstata, né? E daí, como está muito próximo, a distância da fonte até o alvo é muito pequena, então a intensidade sobe bastante. Então, localmente está sendo colocado muita intensidade da radiação em cima do corpo, tá? Então, aqui tem uma referência aqui explicando a técnica, né? Porque a intensidade a gente viu pela atenuação geométrica, né, que cai com o inverso do quadrado da distância. Então, praticamente tocando a fonte radioativa em cima do órgão, vocês têm uma distância zero, então a intensidade é muito alta. Então, a quantidade de radiação, por exemplo, que na teleterapia tu precisaria às vezes até de 1 hora para passar para o paciente, né, ou então, por exemplo, assim, meia hora, na braquiterapia de alta taxa de dose, tu pode ter a mesma dose em 5 minutos de exposição. Então faz um tratamento bem mais rápido e tu pode, por exemplo, alimentar o maior número, tratar o maior número de pacientes no mesmo dia daí. Tá? Eu recomendo que vocês olhem aqui essa referência da revista Radiologia Brasileira, que vai mostrar tudo isso. Mostrar toda a técnica daí para vocês, assim, para ter noção do que acontece dentro do hospital com a braquiterapia de alta dose. Aqui nós temos, no caso, canetas de lasers, né? Então lasers, praticamente lasers infravermelho, né? Vermelho, por exemplo, ou infravermelho, que são usadas para tratamento dermatológico. Então a máquina aqui gera um sinal elétrico, pode ser pulsado ou contínuo, e tu simplesmente substitui as canetas, desconecta a caneta e pega canetas com diferentes frequências e diferentes potências para diferentes tratamentos. A fonte de laser, né, obviamente faz um feixe retilíneo, né, na origem O, que tem um diodo emissor aqui na ponta, né, e o vetor de Poynting vai ao longo do feixe. Então, se eu tiver uma distância D1 da fonte O, eu vou ter uma área e vou ter praticamente uma intensidade 1. Se eu tiver uma distância I2 mais longe, eu vou ter a mesma área. Então, a intensidade nesse ponto sobre essa área vai ser igual à intensidade desse ponto sobre essa área, porque a área é a mesma. Essa área de seção reta do fio, seção reta do feixe, vai ser a mesma daqui. A transferência de energia ocorre nessa direção, né? Então, obviamente, em qualquer ponto do feixe vai ter a distância D, o diâmetro D maiúsculo. Então, a intensidade com a potência por unidade de área, e a potência sempre é a mesma, vocês vão ter a mesma quantidade de joules por centímetro quadrado de intensidade em diferentes pontos. Tanto que tu vê, ó, numa fotografia tirada de longa exposição, aqui está a fonte do laser, tá? E aqui vocês têm praticamente o laser que não tem variação de intensidade ao longo do feixe. Então tu pode ter feixes assim de várias centenas de metros, tá? Que ele vai ter a mesma intensidade independente da distância. É o único caso de intensidade independente da distância, que ela é constante para qualquer distância até a fonte, vai ser no caso de produção de feixe cilíndrico, no caso é o laser. Outro feixe cilíndrico que a gente pode ter é, por exemplo, se os eletrodos de Stirling Fake na diatermia de onda curta estiverem muito bem alinhados entre si. Então aqui tu vai ter um cilindro, né? Vai ter um cilindro aqui, e a área desse cilindro vai depender da distância, né, aqui dentro. Então, tecnicamente falando, também, quando os eletrodos de Stirling Fake são perfeitamente alinhados, a intensidade da radiação vai ser independente da posição, tá? Seria uma outra situação que tu poderia ter uma fuga dessa atenuação geométrica daí da radiação. Então, como sempre, né, o canal ali embaixo, né, o canal das perguntas e dos comentários está aberto, pode perguntar qualquer coisa. Se quiserem mais explicações ou mais referências sobre essas técnicas, né, pode ficar livre para fazer as perguntas que forem necessárias daí. Tá? Então, desejo assim para todo mundo, né, ótimos estudos e
curiosidade sempre, né, para descobrir coisas novas.